Agora, nós vamos para o assunto principal do dia. Nós vamos para o assunto principal, que é alguma coisa boa que aconteceu na semana ou nos últimos tempos relacionados a videogame. Eu chamo ele de Só Coisa Boa. Muito bem. O Só Coisa Boa é o nosso assunto legal da semana. E qual é o nosso assunto legal da semana? Vocês já ganharam um spoiler aí de baixo. O nosso assunto legal da semana é o fato de que o Ash finalmente venceu a Liga Pokémon. Aqui, ó. Atualizado para vocês. Isso aí. Pessoal, o Ash finalmente venceu a Liga Pokémon. E isso, apesar de não ser um assunto tão recente assim, aconteceu faz algumas semanas, é um assunto que eu queria trazer para cá. E é um assunto que eu acho que seria muito bom de ser o primeiro assunto do Só Coisa Boa. E o primeiro assunto da nossa conversa agilizada. Hoje em dia, eu já não dou tanta bola para Pokémon. Não jogo os jogos, não acompanho a série. No máximo eu fico de olho nos trailers e nos memes. Porém, quem me conhece hoje em dia nunca ia imaginar que eu já fui um Pokémoníaco. Quando eu digo Pokémoníaco, era Pokémoníaco mesmo. Eu comprava tudo de Pokémon, tudo que saía. Álbum de figurinhas, bonequinhos, revista. Tinha uma revista oficial de Pokémon, que era Pokémon Club. Eu comprei todas as edições. Eu esperava virar o mês só pra eu comprar a nova edição da Pokémon Club e saber todas as novidades de Pokémon. Inclusive aqueles jogos que eu nunca ia conseguir jogar porque na minha cabeça só ia sair no Japão, né? Então, a única coisa que eu não tinha de Pokémon, na real, eram os jogos, porque para ter os jogos você tinha que ter um Game Boy. E isso era muito caro, né? Como eu sempre fui uma pessoa muito humilde, vamos dizer assim, eu não podia ter esses videogames. Então, eu não pude ter Pokémon no videogame. Certa vez um amigo meu tinha, ele trouxe para o lugar onde a gente estava, e eu pude jogar por uns 30 minutinhos, meu Deus, eu fui uma criança muito feliz. Mas eu jogava o card game. O que eu quero dizer, eu acompanho o Pokémon praticamente desde a época que ele saiu. Eu tinha 13 anos, isso foi em 2000, que eu comecei a assistir Pokémon no programa da Eliana, aqui na Rede Record. Meu Deus, tinha uma música que era muito cringe, assim, que ela fez de Pokémon, né, cara? Pokémon, Pokémon, quanta emoção. Meu Deus, é muito ruim. Quem quiser ser um mestre Pokémon tem que ter coragem e ser muito bom. E a equipe Rocket desafiar. Meu Deus, era muito ruim. Mas o desenho era bom. A gente tem até uma tatuagem de Pokémon. Não, não tem. Mas uma colega minha do trabalho tem duas. Ela tem um Bulbasaur, se não me engano, e um Vulpix. Olha que massa. A Angélica tinha o Digimon, né? Digimon, digitais, meu Deus do céu. Então, gente, eu acompanho o Pokémon desde 2000, são 22 anos. A série, o anime, foi lançado oficialmente há 25 anos. E, meu Deus do céu, gente. Assim, ó, eu não sou muito fã de personagens protagonistas. Não quer dizer que eu não torcia pro Ash. Eu até torcia. Eu tô ok com o Ash, eu não sou muito fã do Pikachu mesmo. Mas nada contra quem gosta do Pikachu, né? Mas a grande questão é que, deixando todo o meu bias de lado, toda a minha influência de lado, eu fiquei muito feliz que o Ash finalmente ganhou a liga. Simplesmente porque eu não achava que ele fosse ganhar nunca. Eu não achava que ele fosse ganhar nunca por duas razões. A primeira é que, pelo menos nas 3 primeiras temporadas do anime, que foi o que eu consegui acompanhar, né? Nas 3 primeiras temporadas do anime, que foi o que eu consegui acompanhar, ele não parecia, assim, ser um treinador Pokémon muito competente, sabe? Bom, tá certo que ele ainda estava aprendendo e tudo mais. Mas, meu Deus, assim, passou não sei quantas temporadas, ele só tinha uns 20, 30 Pokémon. Ele estava muito longe do objetivo de Gotta Catch 'em All, né? Temos que pegar. Aí, meu Deus, sabe? Eu achava que não ia dar certo, eu achava que ele não ia ser muito bom e tudo mais. Claro que passou muito tempo e muito treinamento, né? Mas a outra razão pela qual eu achava que ele nunca ia ganhar era uma razão mais lógica, que é o fato de que Pokémon, ele, como obra, o anime de Pokémon, ele estava nesse limbo entre desenho japonês e desenho americano. Um anime, né? Um desenho japonês, ele tem aquele esquema que é uma história que continua, e continua, e continua, e continua, e continua.
e uma hora termina. Ao contrário de um desenho americano, que normalmente tem uma história introdutória e o resto são vários episódios que podem ser assistidos em qualquer ordem, que a história começa e termina naquele episódio e nunca vai a lugar nenhum. Em outras palavras, os desenhos americanos estavam todos em um status quo que nunca saía do lugar. E isso acontecia muito com Pokémon. Pokémon era muito assim, era episódio monstro da semana e olhe lá. Quando algum episódio tinha algum desenvolvimento de personagem, era porque algum Pokémon estava evoluindo, ou porque surgiu algum bicho novo, ou algum personagem novo na party, ou acho que ganhou alguma insígnia, mas era bem raro. Fora isso, os outros episódios, tipo, tanto fez como tanto faz. Não assim, tão exageradamente, mas você podia assistir em qualquer ordem, você podia ficar sem assistir, que não ia perder um desenvolvimento tão grande. E por causa desse negócio, eu imaginei que o Ash estaria num limbo, num loop infinito. Ele, como protagonista, tinha o dever de não ganhar a Liga Pokémon para fazer com que o desenho nunca terminasse. E contra todas as chances, ele foi lá e ganhou, cara. Ele foi lá e ganhou. Parabéns pro Ash. Ash é foda pra caramba. E depois de ter ganho a Liga Laranja e conseguindo muitas outras conquistas, nenhuma se iguala ao fato de ele ter ganho a Liga Pokémon. Imagina as pessoas que estão acompanhando o desenho desde o começo. Imagina as pessoas que estão acompanhando toda a série. Teve muita gente que lamentou no campeonato passado, não lembro se foi na temporada passada ou retrasada, que ele perdeu. Ele perdeu a Liga Pokémon e o pessoal ficou muito frustrado e falando, porra, cara, ele não vai ganhar nunca. Mantiveram ele ali só pra continuar o desenho, mas não, cara, ele ganhou. Ele ganhou a Liga Pokémon. Contra todas as chances, tipo, ninguém acreditava, mas tinha que acreditar. Ele ganhou a Liga Pokémon, ele se tornou um mestre, ele se tornou foda. E eu fico muito feliz por isso. O João de 13, 14 anos tá sorrindo, sabe? Ao ver que esse ciclo finalmente se concretizou. O que me faz me perguntar como fica o futuro do anime agora. Porque Pokémon é uma máquina de dinheiro e eles dificilmente vão parar com o anime. O que eles vão fazer? Vão continuar as aventuras do Ash? Vão começar uma nova jornada com novas emoções de outro personagem? Vão começar um outro treinador? Vão pegar um outro personagem coadjuvante e fazer dele o personagem principal? Vão fazer alguma outra coisa que o Ash também faz parte da história? Não sei o que vão fazer. Isso me lembra de Pokémon Origins, que é um spin-off do anime de Pokémon, tem, se não me engano, 4 episódios, e não conta a história do Ash, conta a história do Red. Tecnicamente, é a mesma história do primeiro jogo, região de Kanto e Professor Carvalho e tudo mais. Eu não assisti o Origins, mas me falaram pra assistir porque parece estar bem legal. É aquele esquema tipo... Meu Deus, é um treinador Pokémon que realmente faz o que o Ash deveria fazer. Tipo, ele faz o que o Ash deveria fazer. Ele captura todos os 150 Pokémon, ele destrói a equipe Rocket, ele ganha a liga, ele se torna o maior de todos, o lendário sonhador. Quer dizer, ele faz o que o Ash não fez, só que agora essa comparação não é mais válida, porque o Ash fez também, ele não capturou todos os Pokémon, mas ele se tornou um mestre, cara. E pra ser um mestre, ele vai escrever a nova... Eu vou parar de fazer musiquinha de Pokémon, tá? Gente, o que importa é que os meus personagens favoritos do anime são a equipe Rocket, especificamente o James. O James é o meu personagem favorito e eu espero que ele continue aparecendo. Se parar pra pensar, caso surja uma série nova e o Ash não for mais protagonista, isso pode significar que o Pikachu não seja mais o protagonista também. Isso pode me fazer gostar mais de Pokémon. Mas provavelmente o novo Pokémon também vai ter o poder do protagonismo e eu não vou gostar dele por causa disso. Mas, gente, podia ter um Pokémon novo no lugar do Pikachu. Podia ser o Eevee. Podia ser um Vulpix. O Eevee eu acho que faz todo sentido porque ele é um Pokémon normal. E com todas as capacidades de evolução, ele poderia ter que resistir a todas as evoluções para continuar sendo quem ele é. Que nem o episódio dos irmãos treinadores de Eevee lá do anime de Pokémon. Podia ter um negócio assim, cara. Mas eu acho que o melhor clone do Pikachu, que deveria ser protagonista, é o Patiriço. O Patiriço deveria ser o novo Pikachu. Com a diferença que ele é legal. Não vou dizer nem ele é mais legal. Ele é legal. Brincadeira. Brincadeira pra todos os fãs do Pikachu, né? A única coisa que eu não quero pensar muito é como fica a idade do Ash. Por quê? Porque o Ash já tá 25 anos na estrada. É pra gente acreditar que não sejam 25 anos literais. Só que aconteceu tanta coisa com ele, e a gente tá imaginando que o anime mostra, tipo, os melhores momentos da jornada. Tem momentos da jornada Pokémon que você só vai andando por aí e não acontece nada, não acontece porra nenhuma. Passa dias só tendo que andar e comer. Então, tipo, deve ter se passado muitos anos.
Ou não? Será que tipo uma temporada de Pokémon foi tipo 2 meses? E daí cada temporada durou alguns poucos tempos? Só que entrou tanta gente do grupo e saiu tanta gente do grupo que me faz ser difícil acreditar quanto tempo se passou de verdade no Pokémon. Não pode ser pouco tempo. E isso é ainda mais zoado porque no primeiro filme de Pokémon, Mewtwo vs Mew, antes passa um curta chamado As Férias do Pikachu. E naquele curta, o Ash fala que eles estão comemorando 1 ano que eles estão juntos. 1 ano que o Ash e o Pikachu estão juntos na estrada. Como o Ash ganhou o Pikachu no dia do aniversário dele, isso significa que naquele filme, Mewtwo vs Mew, o Ash está fazendo 11 anos de idade. Eu não sei de mais nada, eu não sei de mais nada. O que importa é que eu tô muito feliz pelo Ash ter ganho a Liga Pokémon. Isso é verdadeiramente uma coisa boa. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aí no chat. O Kakaroto vê Pokémon desde 1996. Tem um Pikachu em casa com um trademark de 94. Meu Deus do céu. O Isaac falou que o Ash é mais velho do que todo mundo. Exatamente. Kakaroto, é muito legal e muito triste uma criança de 10 anos demorar 22 pra ser campeão. É meio complexo, assim, se parar pra pensar, né? Deviam ter mudado o protagonista a cada temporada. Eu concordo, assim, se tu não simpatiza com o Ash, pode surgir outros protagonistas com quem você se simpatiza mais. E tirando o primeiro jogo do Pokémon, você pode escolher se o teu protagonista vai ser menino ou menina. Eu acho que devia ter protagonistas fêmeas, entre outras coisas, né? Podia ter vários protagonistas diferentes. O Kaede falou, era constante ele agir feito idiota e ignorar o bom senso. A melhor vitória dele permanece contra o Gary na Liga Johto. Foi a luta que tinha que ocorrer e ocorreu. Foi a primeira vez que realmente vimos o Ash levar a sério uma luta e observar estratégias de equilibrar a equipe. Isso é massa, isso é verdade. Isaac falou que já confirmaram que o Ash continua no anime. Fãs do Ash, vocês podem comemorar. Eu lembro das propagandas enganosas das revistas de games, diz o Kakaroto-kun. Tinha uma que tinha uma mão meio zumbi saindo do bolso de uma calça dizendo leve monstros pra onde você for. E aí você vai jogar e dar de cara com Pikachu, Eevee, Meow. Não deixa de ser monstros, né? Hoje a gente tem os monstros mais cabreiros e tal. Não tem como o anime ter outro protagonista que não seja o Ash, porque isso implicaria em tirar o Pikachu. Então, Zack, eu quero que tirem o Pikachu, torço por isso. O Pikachu pode continuar sendo um mascote, mas pode surgir outro mascote. Sei lá, né? Imagina. O Kaede mandou ali o slogan da equipe Rocket, cara, eu adorei. Renda-se agora ou prepare-se para lutar, lutar, lutar. Miau, é isso aí, né? Muito bem, isso que você acabou de assistir é um trecho da Conversa Agilizada, meu talk show semanal sobre videogame que acontece toda quinta-feira às 7h30 da noite lá no site roxo. Fica o convite para você aparecer numa edição ao vivo e a sua participação pode inclusive ser mostrada aqui nos cortes do canal. Enquanto isso, se você gostou do que assistiu, por favor deixe um like aí no vídeo, não te custa nada e me ajuda demais. E se você quiser ver mais conteúdo desse tipo, se inscreve aqui no canal. Enfim, por hora é isso e até o próximo vídeo.